em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira nós estamos estudando sobre testemunhas, personagens anônimos da Bíblia. Tem sido muito bom. Quarta-feira nós tínhamos um grupo aqui grande, a igreja estava repleta. O pessoal está gostando dessa dinâmica de estarmos estudando sobre personagens anônimos da Bíblia. Pessoas que não são muito mencionadas, lembradas, mas tiveram uma contribuição importante para o elevo espiritual. Sábado tem culto da JALP, é isso? Tem? Cultão da JALP? É sábado? Tá certo? Umas 20 horas também os cultos da JALP tem sido muito bom. Domingo pela manhã, o primeiro domingo, nós temos aí o culto do Homem Israel. Nós estaremos recebendo um pastor, um casal de pastores que trabalham também com judeus messiânicos de El Salvador. Vai ser muito bom. O pessoal está aqui em São Paulo, eles vão estar aqui de manhã dividindo essa unção. Lembrando que começa o mês de Elã. O mês de Elã é onde é liberada a prosperidade do povo judeu. Eles vão falando sobre isso, né? Então não perca. É um tema hoje polêmico no Brasil, entendermos sobre a prosperidade bíblica. Então, o Senhor tem nos trazido domingo pela manhã, né? Pela manhã, ouço a tua voz e fico esperando. O salmista dizia isso no Salmo 5. Então existe um segredo espiritual estar de manhã pela igreja. O certo, teologicamente, esse culto tem que ser de manhã. Sabiam disso? Que biblicamente, teologicamente, o culto bíblico é pela manhã. A nossa cultura, a cultura brasileira, não tem isso, porque quando os missionários chegaram aqui, a Igreja Católica já fazia as reuniões pela manhã, e para que não houvesse uma divergência, os padres da época permitiram: não, vocês podem ter o culto de vocês, mas tem que ser à noite. Aí pegou a cultura, né? Então, como Deus é um Deus que respeita, que ligado na terra será ligado nos céus, Deus respeita isso, mas biblicamente há um segredo espiritual, biblicamente há uma manifestação mais forte de Deus pela manhã. É a mesma coisa quando nós vamos orar no monte, né? A maneira mais clara de entendermos a cognoscibilidade de Deus, o conhecimento de Deus, é através da natureza. Por que a gente vai lá no monte, em segredos de Deus? Não é o místico do lugar, mas é o princípio que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a gente tem tentado, assim, sermos bíblicos dentro dessas revelações, e por isso que Deus está nos trazendo. Vocês notem que Deus está nos trazendo domingo pela igreja. Primeiro domingo é Israel, segundo domingo é reunião de líderes, e na reunião de líderes, você vê como Deus tem nos abençoado. Nós vamos receber aqui um pastor. Só abaixa o microfone, que eu não posso falar o nome dele publicamente, nós temos transmitido. É bom, né? Gente, quem quer crescer espiritualmente tem que se envolver. Não tem como. A pessoa só adquire uma espiritualidade, uma maturidade espiritual, se envolver. Não adianta. A gente tem trabalhado na formação de líderes e presbíteros. Nós temos aqui uma safra boa de novos presbíteros, novos diáconos. Estamos estudando, preparando. Então, não, né? Na ceia desse mês, eu só não mandei alguns irmãos sentar para não ter um clima, né? Porque tem que estar na vigília, tem que estar na reunião de líderes para poder participar da mesa do Senhor. Então, nós temos pego forte que há um crescimento. Vocês pensam que essa atmosfera, né? Nós estamos vendo uma atmosfera de muita força, de muita autoridade. Por quê? Porque eu estava ali vendo, né, o louvor, a graça, os departamentos e ministérios da igreja assumindo mesmo a responsabilidade, a igreja assim, todo mundo envolvido. Eu falo, meu Deus, sabe por quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então temos tido força para avançar. Por quê? Porque Deus está alegre. A Bíblia nos diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos se arrependam. Então essa é a vontade suprema de Deus. Deus amou o mundo de uma maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo mundo crê, não, mas tenha a vida eterna. Então Deus quer isso. Então quando a igreja ela se esforça para cumprir esse beneplácito de Deus, Deus envia o quê? Força. Deus dá força, graça. E por isso nós vamos realizando. Então, eu tenho louvado a Deus, estou ali, estava ali cheio, né? Apesar da luta, mas louvando a Deus, porque a igreja tem encarnado, e coincidentemente o jejum de 40 dias que estamos fazendo aqui,
vai trazer essa visão de responsabilidade. Ontem nós tivemos uma reunião abençoada com o Ministério do Louvor, estamos lá à 00:30, muita graça. E onde foi responsabilidade da igreja. Então Deus está nos chamando para esse tipo de compromisso. Por isso que Deus, hoje pela manhã, as crianças davam gosto de ver as crianças, os nossos filhos assumindo, chamando para si a responsabilidade espiritual. Porque isso é igreja. Igreja não é um lugar bonito que a gente vem para ouvir uma música bonita, uma vez por semana, ou cada 15 dias. Não. Igreja é a comunidade daqueles que foram chamados por Deus e receberam essa missão de serem discípulos. Porque essa é a nossa maior missão: ser e fazer discípulos. A igreja existe para isso. Ao contrário disso, é religiosidade. Então a gente tem falado isso não como confronto, mas nós queremos fazer a vontade de Deus. É isso mesmo? Você quer fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não traz julgo. Então Deus abençoa. Por isso que hoje foi isso, né? Dê fruto para Deus ouvir a oração. Por isso que Deus não ouve a oração. Então quando estamos fazendo a vontade de Deus, no sendo na vontade de Deus, Deus ouve. Então nós estamos vivendo isso. As crianças trazendo os cofrinhos, gente. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, da boca da criança, com que mama no peito, sai o verdadeiro louvor, né? A responsabilidade de estar assumindo o compromisso. Amém, amados? Então, sábado tem culto com jovens. Quem dirige o culto é jovem. Puxa, eu não tenho nada hoje em casa, vou ficar correndo atrás de cultura inútil, né? Então, crente, eu até mandei uma frase de um pastor coreano que ele dizia assim: lugar de crente é na igreja, lugar de pai é ao lado, lugar de filho é ao lado do pai, lugar de discípulo é aos pés do mestre. Então, o pastor Lee, é um pastor muito velhinho, que falava isso, e é verdade mesmo. Então, aproveite esse momento para poder realmente estar aos pés da cruz e vivendo isso que nós temos vivido às quartas, aos domingos. A igreja ela tem uma vida normal, tem sido dias de muita intensidade espiritual. Por isso que o Senhor nos deu o tempo, tesouro e o talento. Às vezes não podemos dar o tempo, nós podemos dar a nossa aptidão, às vezes não temos como dar a nossa aptidão, damos o nosso tesouro. O importante é que você esteja envolvido em toda essa unção que temos vivido. Hoje nós vamos falar sobre tipos de testemunhas. Então abra a sua Bíblia comigo. O versículo base que nós estamos estudando é Atos 1:8. E você vai ouvir falar muito, vai decorar esse versículo. Estou esquecendo de alguma coisa? O sábado não precisa nem falar, né, gente? Sábado você tem um compromisso com o reino de Deus, estar lá doando sangue. Eu perguntei para a Janaína falou assim: nunca uma instituição teve esse compromisso. Então, 50 pessoas que podemos, nós vamos estar lá, vai ser ação social, vamos filmar, vai ter o povo do teatro, vai ser um dia para evangelizar, vai ser um dia que nós vamos dar testemunho disso, das 8 ao meio-dia. Amém? Não esqueça, o pessoal aí da Secretaria de Segurança Pública, precisa mandar os guardas lá, vamos lá, né? Nosso amigo João Darcio, Ulisses, Marcelo, né? São pessoas aí envolvidas na Secretaria de Segurança Pública, permitiu que eu falasse isso para a igreja, vão estar lá também, vai ser um dia, meio-dia abençoado, né? Vamos filmar, fazer matéria de cidadania, vai ser festa, além de você dar o sangue, vai evangelizar, vai testemunhar, vai dar folheto, vai ser uma ação de cidadania. Então, conto com você. Falei, Deus, me dá 100 vidas. Eu creio que vão passar disso em nome de Jesus. Amém? Sou uma instituição, uma igreja, está a placa aí na frente, vai ser um dia abençoado em nome de Jesus. Então esteja lá, que a igreja tem que sair. Então é isso que nós queremos, levar a igreja para fora, fazer o bem feito com ética e alegria. Ok? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Nós vamos focar nessa parte desse texto. Sereis minhas testemunhas, e nós temos aí vários tipos de testemunhas. Talvez você seja uma delas, ok? Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos vivido nesses dias, nesses meses, Senhor, pela abundante graça derramada no exercício ministerial.
Obrigado, Senhor, pelas pessoas, teus filhos que têm assumido essa responsabilidade de ser testemunha, de fazer discípulos de todas as nações, de realmente se comprometerem com a obra de Deus aqui na terra, com o reino de Deus, através do tempo, tesouro e talento, Senhor. Somos dignos, Senhor, não somos merecedores de tanta graça, de tanta resposta do Senhor, e queremos avançar. Queremos levar isso para fora da igreja, ó Senhor, nos ambientes públicos, Senhor, nos ambientes sociais. Queremos testemunhar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, como a Célia disse, nas nossas famílias, nas nossas casas, Senhor. Enfim, meu Deus, queremos que o Senhor capacite esse povo exclusivamente seu, zeloso, especial e de boas obras, Senhor. Abençoa o teu povo mesmo, da graça, do entendimento da religião, ó Pai, que funciona, ó Pai, como o Tiago diz, que a verdadeira religião é guardar-se da corrupção do mundo e cuidar da viúva, do órfão, cuidar, Senhor, daquele que tem menos. Nós queremos ser essa igreja, praticar essa religião, ó Pai, não estamos preocupados em alcançar as multidões, Pai, não queremos que realmente o nosso nome se torne, Senhor, midiático. Nós queremos fazer a Tua vontade, ó Pai, porque sabemos que pelos frutos os conhecereis, e a Tua igreja tem avançado, Senhor. Obrigado por esse, Senhor, por este pequeno rebanho que tem realmente assumido, tem conseguido ter graça para dividir tempo, trabalho, ministério, família. Pai, que isso continue como oramos ontem pelos músicos da igreja, Senhor, para que essa graça continue, para que Satanás não entre, para que, ó Deus, não venha trazer contenda, divisões, Senhor. Nós repreendemos, Pai amado, toda a intenção de Satanás, declaramos o sangue, a cruz e o nome de Jesus, declaramos protegida, Senhor, cada família aqui, Senhor, declaramos por fé, conforme a Tua palavra, se dermos frutos, tudo que pedimos o Senhor nos ouviria, Senhor. O Senhor disse isso. Ouça a nossa oração agora e chama esse homem, chama essa mulher, ó Pai, que a consciência, ó Pai, pese por isso, que um dia o Senhor o chamou, um dia o Senhor capacitou, liberou, e agora ele precisa ser enviado lá no seu trabalho, na escola, com os seus familiares, para testemunhar, dar o testemunho, dar o exemplo da obra que o Senhor fez na cruz. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, convencendo-nos do pecado e do que é errado, ó Pai, da justiça, do que é certo, e do juízo, Pai, daquilo que vai acontecer. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ver Isaías 52, 7, a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, no versículo 7. Diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas obras, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu não sei se ele está me vendo, se não está me vendo vai ouvir depois, o nosso querido presbítero Mauro, que está lá em Portugal. E o Mauro, ele dizia que esse era um dos versículos preciosos. Então, quando eu estava preparando o sermão, lembrei dos nossos irmãos, do irmão Mauro e da irmã Márcia, que estão lá em Portugal, né? Ele gostava de declarar essa palavra: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? É uma expressão aqui poética do profeta Isaías, mas o nosso querido Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, ele vai lembrar essas palavras aos crentes de Roma de forma mais explicativa, de forma mais contundente, quando ele está falando do método de Deus para a salvação da humanidade. E Paulo vai lembrar aqui aos crentes de Roma, e contemporaneizando nós nesse dia,
Eu creio que Deus também está falando conosco através de Romanos capítulo 10, versículo 14, que diz: como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, aí ele lembra o texto que nós lemos, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías também diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, aí ele conclui, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Lindo, maravilhoso, textos muito lindos, muito fortes, né? E que você possa ser um desses que estão enquadrados nesse verso, de anunciar coisas boas, de testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, de ser uma testemunha. Nós ouvimos, esse é um chavão evangelical, deu um bom testemunho, deu um bom testemunho, tem dado um testemunho, né? Porque tem gente que dá bom testemunho, tem gente que dá mau testemunho, tem gente que dá testemunho. Testemunho é aquele, não dá certo, não vai, as coisas, né? O irmão dá testemunho. Aqui, quando as pessoas vêm falar, a gente primeiro tenta saber, irmão, para não pegar ninguém de surpresa, né? Mas tem gente, se deixar, só fica dando testemunho, é negativo, é pessimista, né? Não é o caso do irmão que está ao seu lado, né? Se fala, tá vendo? Já começou a falar com você. E tem gente que é assim, né? Gente muito negativa, e às vezes é traço da personalidade. Às vezes é um traço da personalidade da pessoa que tem que ser ensinado, tem que ser corrigido, né? Porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores, somos mais que vitoriosos, né? Então, o que acontece, né? O que acontece é isso. A gente tem que ter essa postura, porque a palavra de Deus sempre vai nos jogar para cima, a palavra é positiva. E essa é a maior expectativa de Deus para nós. A expectativa de Deus, qual é? A maior expectativa de Deus é essa: que sejamos seus representantes. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, para quê? Qual é o primeiro propósito da criação do homem? Glorificar a Deus. Paulo vai explicar isso em Efésios capítulo 1. Deus fez o homem para o louvor da sua glória, para o louvor das suas obras, para o louvor do seu caráter, né? Glória tem a ver com o brilho de Deus. Então Deus fez o homem para fazer Deus fez o homem para que o homem, através das suas obras, faça com que Deus apareça. Esse é o significado de glória, né? Cabote, brilha, doxa no grego, brilho, né? Esplendor. Então, quando Deus fez o homem, por que Deus fez o homem? Vou fazer um robozinho, né? Vou fazer uma marionete. Não, foi isso. Amar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus, não. Deus fez um homem para que esse homem seja esse grande jardineiro do seu jardim. Não tem livro mais ecológico, está em moda agora a ecologia, agora a ecoteologia, e estamos lembrando de um princípio que é óbvio: Deus fez o homem é um jardineiro que Deus colocou no jardim para cuidar das coisas dele, para proteger, para dar qualidade àquilo que ele criou. Por isso que Deus fez o homem. Então esse homem tem que fazer isso, e quando esse homem faz isso, Deus se alegra, é natural. Qual é o pai que vendo o seu filho se esforçar? Qual é o pai que vendo o seu filho se esforçar para fazer a sua vontade não fica alegre? Qualquer pai, qualquer mãe que vê que o filho responde com obediência àquilo, à disciplina, aquilo que lhe é ordenado. Por isso que Satanás, que o nome dele é Satã, adversário do homem, não de Deus. Por isso que o título é Diabolo, que é acusador, caluniador, inimigo. Ele trabalha para colocar aquilo que é a essência do seu caráter, que é a rebeldia e a submissão. Nós chamamos de síndrome de Lúcifer. Então, Satanás, ele coloca no coração do homem uma semente que está no caráter dele, do caráter de Deus, no DNA
de Deus é submissão, no DNA de Deus é misericórdia, no DNA de Deus é serviço. E como filhos de Deus, nós também temos espiritualmente o DNA de Deus, que é misericórdia, que é serviço. O pai, não é? O filho herda a personalidade, o temperamento, não tem. Então, se eu sou filho de Deus, e por isso que a Bíblia diz, é forte, João vai dizer, o quê? Nisso conhecemos os filhos de diabo. João fala isso no capítulo 3, é forte. A semente do diabo está nele, que é a insubmissão e a rebeldia. Então, nesses últimos 20 anos, Satanás, nessas 2 décadas, através da moda, da comunicação, da religião, dos poderes, né? Os poderes que são da igreja, comunicação, economia, política, educação, religião, subjetivamente, através das músicas, através do vestuário, há atrás das estruturas uma consciência subjetiva que leva o homem a ser rebelde, ser submisso. Nós temos uma grande apresentadora na televisão que há 20 anos coloca nas nossas crianças esse espírito. Ela teve um filho independente, a vida dela é independente de qualquer princípio, né? Não vou falar o nome, já sabe, né? Entendeu? Falaram aí. Por quê? Para trazer hoje as músicas de hoje, tudo isso é o inimigo. Por isso que nós chamamos inconsciente coletivo, né? O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Isso não é moralismo. Nós entendemos isso porque temos o Espírito Santo, amém, amado? E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne, entende, tem a mente de Deus. Então Deus revela, Deus mostra, Deus, cuidado com isso. Isso vai entrando subitamente, né? Vai entrando, por isso que Paulo diz que nós devemos levar todo o pensamento cativo. Eu tenho que prender a minha mente a Deus contra sofismas. Sofismas são pensamentos errados que o inimigo coloca. E nós, às vezes, isso é imoral, não é isso? O importante é que tudo, o amor ao próximo, não é isso que estavam dizendo? Toda religião é boa porque leva o homem ao seu próximo. Também é verdade, né? Certo? Não. Tudo é bom porque não machuca o próximo. Não. Só existe uma verdade que é Jesus. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não sei por mim. É radical. Então o inimigo, nesses anos todos, semeou esse sentimento da pessoa ser obstinada, independente, insubmissa, natural. Ok? Não obedece o pai, não obedece a mãe. Aí quando chega na igreja, a mensagem de Jesus é o reino. Reino tem a ver com governo, reino tem a ver com princípios. Então quando chega na igreja, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, a pessoa viveu a vida inteira dela independente. Ninguém disse não colocaram limites, ele fez o que ele quis, o que ela quer. E aí chega na igreja, princípios. Existe um propósito, né? O homem não está à deriva. Aí confronta, aí o subconsciente dessa pessoa começa a jogar. Então ela lembra do pai falando não pode, ela lembra da mãe, ela lembra do professor, ela lembra do patrão. Inconsciente. Isso não é demônio. Que às vezes o demônio é um espírito mau, trabalha a nossa consciência falando, isso mesmo, não obedece mesmo. Não estou falando nem de cabalismo, de demônio, de demonização, de demoniamento, não. Estou falando de filosofia, de ideologia. Estão entendendo, igreja? Amém? Não quero ser prolixo, não quero ser profundo, não quero ser dialético, não quero ser teórico. Eu quero dizer para você que existe uma unção, uma capacitação. Quando a Bíblia diz recebereis poder, é essa capacitação que Deus vai ajudar você a dar bom testemunho, amém? A ser uma testemunha, a ser um representante dele na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Sem essa graça de Deus, sem essa interferência de Deus, sem essa ajuda de Deus, nós vamos pisar na bola. Nós vamos dar um exemplo, sim. E Deus está falando, olha, eu estou afim, eu estou feliz, vocês estão querendo, amém? Vocês estão afim mesmo, vocês estão querendo obedecer. Agora vou chegar, pai, pisei na bola, mãe, pisei na bola, tio, vó, quem governa a sua vida na terra, né? Porque quem está sob o reino sempre tem que prestar conta para alguém. É outro princípio que o homem moderno não entende. Se o reino chegou, sempre vai ter alguém pegando o teu pé. Isso é o princípio de Deus. Agora ninguém dá glória, ninguém glorifica.
brinca, ninguém chora, ninguém sapateia, ninguém, eita Deus, não, ninguém fala isso. Ninguém vai falar, né? Tem que glorificar a Deus pelo seu marido, que às vezes Deus está usando ele. Tem que glorificar a Deus pela sua esposa, que às vezes Deus está usando ela. Tem que glorificar a Deus pelo seu filho, para alguém que chegou e disse, olha, Deus não sei nada disso, viu? Esse é um princípio santo de Deus. Sempre vai ter alguém para pegar no teu pé. Isso é coisa de Deus. Deus corrige aquele que Ele ama. Não é assim que diz a palavra? Senão não é filho, é bastardo. A pessoa cresceu a vida inteira assim, independente, fazendo o que achava que queria na mente. Aí ela se converte. Ela aprende que ela está sob um governo, que ela ganhou uma autorização, uma procuração para testemunhar sobre alguém, para ser um representante de alguém. Só que nunca ela viveu isso, nunca ela experimentou isso, nunca ela sentiu, nunca ninguém falou para ela isso. E às vezes ela se submete, às vezes as pessoas se submetem ao patrão, ao professor, senão sofre, não é? Tira nota vermelha, desconta no ponto, e a pessoa ali, com a sua mente, né? Ela sofre uma crise, porque o corpo, a alma, as emoções e a força dela, o físico, quer desobedecer, mas dentro da sua consciência, ela tem que obedecer, forçado, porque senão. E a pessoa, se Deus trabalhasse assim, gente, porque Deus tolera aquele pai, sabe Deus, aquele paizão, que tolera, que fala, mas chega uma hora, a hora que Deus se ira, horrendas coisas, recai nas mãos de Deus. Deus tolera, tem paciência, Deus tem que trabalhar. Amém? Então nessa noite, está entendendo, meu irmão? Talvez alguns que têm andado por caminhos que não agradam a Deus, tem feito coisas que não agradam a Deus, e sabe, a pessoa sabe, o filho sabe que o pai não gosta, não é? Então por isso que é muitas vezes difícil de trabalhar com, pelo menos os adolescentes, que é uma fase difícil, que naturalmente, inconscientemente, eles têm essa tendência de ser rebeldes, de não obedecerem. Não, é natural, eles têm peso, porque é natural. Se não tiver alguém para falar, não pode, não dá, e no reino de Deus é assim. Por isso que João fala aos filhos, novos convertidos, né? Aos jovens, aqueles que estão sendo preparados, e aos pais, aqueles que já cuidam de outros. Então nós temos 3 níveis. Então eu tenho nessa plateia 3 níveis: aqueles que são novos convertidos, aqueles que já estão sendo discipulados, e aqueles que já podem assumir a responsabilidade de outros. Então dentro desse contexto você tem 4 tipos de testemunho. Talvez você seja uma delas. A primeira, como o Aguinaldo leu, o testemunho é aquele que participou de algum fato, evidenciou. Então o testemunho é dar veracidade de um fato vivido, alguém que esteve presente diante de algum acontecimento. Vós sois testemunha dessas coisas. Jesus disse isso, por isso que eu vos enviei. Vós sois testemunha dessas coisas. Então eu classifico 4 tipos de testemunhas, 4 tipos de alguém que esteve presente diante de algum acontecimento, porque só pode testemunhar. Por isso que o testemunho, você só pode testemunhar de algo que você viveu. Se a pessoa não teve uma experiência de libertação, como ela vai testemunhar? Se a pessoa não teve uma experiência de conversão, como ela vai testemunhar? Se a pessoa não teve uma experiência com o Espírito Santo, como ela vai testemunhar? Não é verdade? A experiência, eu estou falando de experiência material, visível e sentível, né, que a filosofia chama de experiência empírica. Hoje a gente vê que muitas religiões e igrejas, elas têm toda a sua doutrinação baseada em experiências empíricas, experiências pessoais. Isso não é ruim, isso serve para edificação, não para doutrina. Já pensou, gente? Se eu usasse a minha experiência para poder doutrinar a igreja, uma hora eu ia falhar. Por isso que a Bíblia, ela é o padrão, né? Como foi lido hoje. A devocional de hoje foi muito rica, nos dá muita propriedade e muita base para poder falar isso para vocês. Então a primeira testemunha aqui é a testemunha de pés, que vão,
que andam, como diz a palavra, que formosos são os pés daqueles que andam pregando boas novas. Meu irmão, testemunha de pés, pé, que anda, é aquele, onde chega, é ministro da reconciliação. Onde ele chega, exala o bom cheiro de Cristo. Onde ele chega, é a carta escrita a todos os homens. Isso é uma autoridade. Ele chegou na sessão, foi que o Sandro testemunhou aqui, o Espírito Santo, o filho dele, o menino, né, pré-adolescente, chegou no ambiente. Vocês vão parar de falar palavrão. É isso aí. Onde chega, ele transforma. Amém? É essa pessoa. Eu quero usar como base desse meu primeiro ponto aqui, Tiago 5, né? Na carta, a Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago diz: meus irmãos, se algum entre vós desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então Tiago conclui a sua carta dizendo: meus irmãos, estão falando, né, crentes, discípulos da IPAG, se algum de vocês se desviar da verdade, e se alguém for lá e fazer com que essa pessoa se converta novamente, né, converter a mudar de direção, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Você já teve experiência de levar alguém a Cristo? Amém, irmãos? Amém. A Bíblia manda a gente testemunhar, a Bíblia manda nós irmos e pregar, anunciar. A Bíblia não nos manda converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Amém. A ordem é ir lá e pregar e testemunhar. Se a pessoa vai se converter ou não, isso é problema de Deus e do Espírito Santo, sabia disso? Mas tem gente que ora. Eu mesmo já orei: Senhor, me dá essa vida, converte-se. Deus, mau prazer para mim, Deus, Pai, meu Pai, leva o coração. Eu quero ver essa pessoa na sua casa, eu quero ver essa pessoa adorando o teu nome. A pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa perturba, entre aspas, Deus, para que essa pessoa venha se converter. Aqui nós temos, eu vi uma vez uma ilustração, era adolescente, um pastor que pregou assim, que imagine hoje, nós temos rodovias, né? A nossa aqui, a principal rodovia, Presidente Dutra, em homenagem a um presidente, um homem que fez alguma coisa. Monumento Juscelino Kubitschek, o que mais? Rodovia Fernão Dias, Ayrton Senna. Então as pessoas dão homenagem a monumentos, homenagem a lugares, homenagem a prédios, homens materiais que às vezes fizeram coisas erradas. Imagine, ele falava assim: imagine no céu, será que no céu vai ter alguma rua com o meu nome? No céu não vai ter rua, né? Rua, né? Bispo Eliseu Ribeiro, que eu ganhei 1000 pessoas. Amém. Aí o que acontece? Nós estamos 20 anos ouvindo falar do quê? Que eu tenho que ficar rico, eu tenho que prosperar, como foi lido hoje. Aí hoje eu tenho que pregar para vocês uma mensagem extremamente, fazendo com que você saia da materialidade, fazendo com que você saia de pensar no pão que perece, e você suba ao nível espiritual, para falar para você que a sua vitória, que a sua glória, que toda a sua recompensa não está aqui. Amém. Aí você, mas eu tenho que orar para pagar as minhas contas, eu tenho que ter emprego, eu tenho que ter salário. Então nesses 20 anos, os sofismas, os pensamentos errados que ouvimos, foi isso. Aí hoje, imagine a missão: vir aqui, vocês cheios de fé, exalando exuberância espiritual, para falar o que Deus tem para você está além dessa matéria. Bate e volta, tem gente que não quer saber disso. Mas bispo Eliseu, eu tenho que pagar minhas contas, mas eu vejo que meu aluguel eu não tenho. Esse mês bati minha cota de venda. Esse mês meu marido, minha esposa, meu filho
está pensando naquilo que se vê, e sendo que as verdades bíblicas são todas extremamente espirituais. Amém. Puxa, mas eu quero uma rua aqui na terra, eu quero ter um monumento meu aqui, eu quero ser lembrado aqui. Por isso Jesus diz: ai dos ricos, porque já tiveram o seu galardão aqui. Outros textos também, não é? Já tiveram aqui a honra. Homens que hoje são adorados, homens que hoje já receberam na terra o seu galardão. Então eu sinto com o meu espírito aqui que talvez você está frustrado, mal, porque as coisas não têm acontecido. E o Espírito está dizendo: eu faço além daquilo que você pensa, imagina, espera. Será que isso consola você? Amém. Talvez a sua conta bancária não esteja como você quer. Talvez a sua esposa, seu filho, sei lá. Aplica isso no seu senso comum, na tua realidade material. Aplica isso. Talvez você não esteja vivendo aquilo que nós temos que ter objetivos de vida, né? Alvos, não podemos estar à deriva. Somos homens, cidadãos, estamos aqui na terra ainda. Será que isso consola você? Aquele que para Deus os valores são extremamente antagônicos aos nossos. Puxa vida, né? Tomara que isso entre no seu coração e você comece a semana mais otimista, pelo menos, amém? Que essa mensagem alimente até terça, até quarta, até você ouvir um DVD, uma fita, um rádio. Aquele que converter o seu irmão, né? Converter o pecador do mau caminho, tem galardões. É isso que ele está falando. Amém, amados? Amém? Então, talvez você seja essa testemunha de pés. Vai lá. Esse agente da reconciliação, esse ministro da paz, esse homem, essa mulher que está preocupado em trazer novamente o reino para a sua família, para os seus parentes. E tem gente que faz isso, que anda, que vai atrás, que se esforça, que não desiste. E fala: não vou desistir, Deus tem uma promessa para a minha família, Deus tem uma promessa para a minha casa, Deus tem algo, não, a Bíblia diz isso, então ele vai andar, formosos, a Bíblia diz que formosos são os pés, amém? Fala para o seu irmão carinhosamente: meu irmão, não desista, não entregue os pontos, uma hora ele vai vir para a igreja, uma hora ela vai vir para a igreja, uma hora vai se converter, uma hora ele vai, temos que profetizar, ele vai largar esse vício, ele vai largar essa obra mal, ele vai largar essa religião, algo vai acontecer, a cura, porque a Bíblia nos ensina isso. Amém. Diz que tem que andar, amém, irmãos? A outra testemunha aqui é testemunha de joelhos, aqueles que testemunham de Jesus lá na madrugada, o anônimo, porque hoje tem que aparecer, né? A unção do microfone, saiu do microfone, já era. Tem gente que é assim. Para nós, pregadores, músicos, aqueles que estão aqui, é isso aí. Gente que só chora, só ora, só prega, só jejua, só fala aqui quando está com o microfone. Tirou o microfone dele, acabou o céu. Eu, particularmente, não tenho visto isso na nossa igreja. E aqueles que eu vejo, eu corrijo. Eu corrijo. Não sentado, a gente percebe, né? A unção do microfone. Esse negocinho aqui, né? No meu tempo era um desse tamanho com carro, vender batata, né? Agora já tem assim, né? Sem fio, aquela coisa. Esse negócio hipnotiza muita gente, tem muita gente que fica. Mas tem o anônimo. Eu quero falar agora com os anônimos. Aqueles que estão lá na madrugada, que ninguém sabe que você está orando pelo missionário, por mim, ok? Pela igreja. Aquele que faz a obra, testemunha de joelho na madrugada. Talvez tenha alguém aqui assim, precisa ouvir isso. Meu irmão, minha irmã, Deus está te vendo. Deus está contemplando a tua lágrima. Talvez nem o seu marido saiba, nem a sua esposa, nem o seu filho, mas lá você está lá, você e Deus, no recôndito do teu tabernáculo, na madrugada, no monte. Ninguém sabe, você está lá. Aí o Paulo vai dizer, né? Paulo vai lá em Efésios 3,14. Paulo vai dizer: por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Eu sempre criei, acreditei e fico muito feliz quando o Espírito faz isso. A igreja caminha no joelho das mulheres. Quando
quando as mulheres estão orando. Eu digo mulheres, porque a mulher é mais trêmula, mais sensível, acredita com mais propriedade. E quando eu era jovem, eu amava ir no grupo de oração das irmãzinhas do Coque, até hoje. Quando você me vê atrás das irmãzinhas do Coque, é porque o negócio está feio. Eu aprendi na minha vida, eu tenho que vencer na oração, eu e Deus, no monte, na vigília, no jejum, né? Eu aprendi assim. Eu tenho que pedir para Deus, eu tenho que pedir para o homem, eu não tenho que me humilhar para o homem, eu tenho que me humilhar para Deus tocar no coração do homem. Eu fui criado, treinado assim, na Jogum, com os coreanos, né? A gente formou uma personalidade assim. Oração para viver ou para morrer. Mas tem gente que testemunha no joelho. Ninguém sabe, missionário, gente, precisa disso. Nossa igreja, oficialmente, tem 3 missionários. Nossa igreja, oficialmente. A igreja presbiteriana de Guarulhos, a missão eclesiástica, nós temos 3 missionários. Sou eu, que é o missionário Eduardo, e o pastor César e a pastora Cristina lá no Amazonas. Os outros são parceiros, aliança, mas que são enviados daqui, nós 3. Eu sei que tem gente que ora aqui, eu sei, gente que ora aqui, faz a obra no joelho. Ele não prega, às vezes não dá oferta, não dá dízimo, não aparece, mas lá, então, persevere. O Senhor está dizendo, persevere, não desista. Ore mesmo, porque por esta causa eu me coloco de joelhos. Eu, 5 anos de idade, 5 para 6 anos. Uma música que minha avó, meu pai e minha mãe cantavam juntos, que eu nunca esqueci. Talvez, não sei, né? Se você vai lembrar, talvez os talques aqui, né? Os valpes, os velhos avivados, vão lembrar, né? Os tios avivados, né? De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, esteja orando ao Senhor, de joelho é melhor. Eu vou cantar porque não é minha praia, né? Eu já olhei aqui, eu não falei. Certa vez o pastor no caminho passou por aflito a orar, sua igreja vazia, sua alma era fria, não tinha o que dar. Encontrou logo ali um guri joelhado no pó, o banco lhe ofereceu, ele assim respondeu: de joelho é melhor, de joelho é melhor. Gostado, né? Agora, fale para o seu irmão, nosso culto é participativo. Fale para ele, sabe o que Deus está falando para você? Ajoelho e ora. Bispo, eu oro sentado na cama. Eu oro deitado na cama. O Senhor está falando de joelhos. Talvez seja isso. O sacrifício, a disciplina de você acordar e ajoelhar. E fazer as suas rodilhas doerem. Amém, amados? Então tem gente que testemunha assim, sem estar em evidência de joelho. Terceira testemunha aqui, de mãos, aqueles que usam as suas mãos para testemunhar. Sapateiro, colocando salto, sapato. Chegou, você está fazendo? Pregando o evangelho. Eu não entendeu nada. Outro dia ela foi olhar, e agora? O que você está fazendo? Colocando a sola do sapato, pregando o evangelho. Outro dia ele chegou lá e estava pintando o sapato. O que você está fazendo? Pregando o evangelho. Engraxando, pregando o evangelho. Daí um dia ela perguntou: mas seu Zé, o senhor é um sapateiro aqui, o senhor não está pregando, o senhor não está dando folheto, o senhor não está pregando, o senhor não está falando. Eu estou porque o dinheiro dessa sola vai para o missionário. O dinheiro desse salto vai para o missionário. Então o que ele fazia? De cada 10 pares era para o missionário. Tem gente que faz isso, gente. Eu mesmo já fiz muito isso. Meu Deus, esse aqui, Deus, o dízimo desse vai para isso. Eu fiz muito isso. O que a gente faz com a misericórdia de Deus? Então tem gente que testemunha com as mãos. Lá em Efésios 4, 28, Paulo vai dizer assim, eu quero ler com vocês. Efésios 4, 28 vai dizer assim: aquele que furtava, não
lute mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu quero dar uma palavra para esses que querem testemunhar de mãos. Talvez hoje você esteja até frustrado. Puxa, eu não consegui hoje dar um dízimo, não consegui dar uma oferta. Tem gente que tem prazer. Puxa, eu queria dar mais do que eu tenho. Porque as religiões aí aceitam esmola. Deus não aceita esmola, gente. A oferta que Deus aceita, é duro para a gente falar isso por causa da polêmica que gira em torno dessas questões das contribuições da igreja. Esmola te dá lá para o santo. Não é crítica a isso. Eu tenho muito cuidado. Esmola te dá lá, dava lá. Para Deus a gente dá o melhor. A oferta que Deus aceita é a que dói. É a que aprenda isso. Puxa, eu ia dar 5, Deus, eu vou dar 7. Aquela, puxa, esses dois me fazem falta. Mas é essa oferta que Deus aceita. Quando a gente diz oferta, não estou falando só de dinheiro, estou falando de cântico, de tempo, de esforço, de vir para a igreja cansado. Essa é a oferta que Deus aceita, que dói, que machuca, faz você lembrar, está sendo pesado isso para mim, porque Deus não aceita esmola. Esmola você dava lá a moedinha, e o povo, aquele comercial que tem, uma coisa eu presto muita atenção, né? Nos comerciais, lembra que o cara joga uma moedinha? Vai bater o carro, gente? Se aquilo acontecesse na igreja, né? Eu ficava vendo, né? Ficava vendo lá. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Para fazer merchandising desnecessário. Isso aí, você está entendendo, gente? Então tem aqueles que testemunham com as mãos, que contribuem, que tem. Quando eu recebo muitas coisas, vocês sabem disso. É uma questão do cara da nossa igreja. Tem gente que chega aqui, camisa nova, calça nova, sapato novo, relógio. Eu quero testemunhar. Na sexta-feira, na vigília, quem estava na vigília? Que vigília, hein? A última vigília. Eu estava aqui, não estava? Com o pastor Hélio deu um testemunho. E Deus falou, dá o relógio. Eu estava com um dos meus melhores relógios. E Deus, ele trouxe, Deus dá o relógio. Eu dei isso, lembram disso? Amém, né? Naquela semana eu ganhei 2 melhores. Amém. 3 vezes mais aqueles. Um eu já dei, né? O outro, se Deus mandar, eu fiz. E eu falei para Deus, Deus, o que entrar de bom aqui, sapato, o que vir, eu dou para missionário ou para pastor. Vai ter o bazar agora aí, né? Se der para mim, dá para Leninha, para cá, os presbíteros aí. Se chegar com mais uma boa na minha mão, fica lá na minha sala, e eu dou para pastor, para missionário, porque testemunha de mãos, de gente que. Amém? Já pensou aquele sapato seu de couro lá, aquela bolsa sua lá, Isaac, mexendo nas irmãs, aquele perfume, aquela maquiagem, me ajude, por favor, gente. Vai ali que cutuca ela. Imagine aquilo lá, chegar na mão de uma missionária, chegar na mão, se ele quiser vender para fazer, tudo bem, mas imagine como que Deus, é ou não é, Eduardo? Né? Eduardo, glorifica aí, fala, deixa eu. Não pode falar que está gravando, né? Mas imagine isso. Eu fico impressionado com o que Deus faz. Eu fico impressionado que chega coisa boa, gente, coisa de qualidade, de marca. Isso aqui vai para o missionário. Eu dei uma loja um dia para um pastor que veio aqui, o homem sapateou, virou, falou nunca tive um relógio desse. O que Deus está falando comigo? Deus falou com alguém aqui, meu irmão? Talvez Deus vai tocar lá no seu guarda-roupa, amém? Vai passar um anjo lá e eu falo, é esse. Aí você olha, é esse? É esse, esse. Porque tem gente que testemunha assim, isso é testemunho. E a pessoa, você pegar algo que é valoroso, que nem o exemplo do pastor Hélio, alguns irmãos que deu um carro, gente. Eu não posso dar o banho porque tem um carneiro desse tamanho, senão eu vou embora. Para mim foi duro em Maitá tirar o meu computador, o meu data show, e Deus falou, deixa aí. Eu falei, Senhor, mas é minha ferramenta, Senhor. Deus falou, é isso aí, tem que deixar. É isso aí. Então, testemunha de mãos é essa pessoa desprendida, que dá mesmo, que não tem essa não. Ele sabe que o Deus vai também Isaac, é fé. Abraão
sacrificar Isaac, Deus vai ressuscitar. Receba isso no seu espírito, com a palavra forte. Amém? Deus vai ressuscitar, meu irmão. Deus ressuscita o Isaac. Não tenha desprendimento. Não prenda, não coloque. Né? Onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Também não dê oferta manca. Eu faço isso, a Fátima sabe disso. Chegou coisa velha, fedendo aqui. Coisa, eu jogo, não deixa nem entrar. Meu pai, você me deu um negócio para ele, você jogou fora? Joguei, meu irmão. Joguei mesmo, pode ficar bravo, mudar de igreja, não tem problema não. Mas está errado, tem que ensinar certo, não é? Será que Deus está levantando testemunha de irmãos aqui? Por isso que é o coração, né? Senhor, me prospera, Senhor, me prospera mesmo, eu quero ajudar a tua obra. É essa atitude que Deus está esperando da gente. Então talvez você seja uma testemunha de pés, que anda, que vai atrás, que é esse agente da reconciliação. Talvez o seu testemunho é de joelho, lá no recôndito, lá no esconderijo, lá na sala do oleiro. Talvez você seja testemunha de mãos, desprendido, que dá, generoso, generosa, generoso. Cadê a Chica? A Chica está aí, Chica? A Chica morava na frente da igreja. O primeiro salãozinho que nós tínhamos era o tamanho desse tubo que tinha, toda a cadeira, Chica. E às vezes eu estava lá, orando, chorando, Senhor, o Senhor é comigo mesmo. E às vezes não tinha, de tempo era tempo mesmo de muita prova. Daqui a pouco a Chica chegava aquele suco de manga, um bolo. Um dia ela me levou uma rapada lá, meu irmão, uma rapada que eu falei, eu pulei para ele. Como aquilo era legal. Oh Deus, o Senhor me ouviu. Agora viu aqui trazer o pão, né? O corvo, o anjo, como foi Elias, né? Agora tá. A coisa cresceu, né, Chico? Estamos lá longe, você está longe. Mas eu tenho certeza que quando você faz a comida, você lembra, né? Amém, amém? Glória a Deus. Aqui, obrigado. Aqui também. Mas aqui também, quando nós temos essa experiência do irmão que chega com marmitex, fiz isso aqui. Então deixe Deus te usar, meu irmão. Deus mandar você fazer aquele pão, faça dois, leve para um vizinho. Não deixa Deus, traga aqui, manda aqui, né, Eduardo? Aqui para a igreja. Amém! Glória a Deus, aleluia, gente. É isso aí, entendeu? De mãos, materializar a fé, testemunhar. Poxa, eu não sei pregar, não sei dar um folheto, eu não consigo visitar, sou tímido. Mas a cesta básica, os irmãos, são coisas que pra gente, né, às vezes, mas tem um valor, porque é uma unção. E por último, nós queremos falar da testemunha mais difícil, ou do testemunhar mais difícil, que é sem palavras, testemunhas sem palavras. Aqueles que mostram Jesus pelo seu estilo de vida, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelos seus sentidos. Mateus 5,16 tem essa testemunha sem palavras, aqueles que sem palavras mostram Jesus. Acharam? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles impactavam os humanos pelo seu estilo de vida. Eles imitavam Jesus de Nazaré, eles imitavam o estilo de vida do carpinteiro que nasceu em Belém da Judéia. Esse é o mais difícil. Você ter na sua conjuntura estética, cabelo, olho, na sua aparência, no seu vestuário, no seu estilo de vida, Jesus. Isso é difícil. No seu linguajar, no seu andar,
Será que Jesus andava como você anda? É isso aí que eu estou falando. Jesus vestia como você se veste? Jesus tinha o cabelo igual ao seu? Olha, imagine, mas isso aí testemunha sem palavra, tem a ver com estética. Hoje tem a corpolatria, pessoas que adoram o culto ao corpo. Será que Jesus tinha a barriguinha que eu tenho? O judeu é bonito, tem uma estética bonita. Então pense nisso. Lá no seu trabalho, as mulheres acho que tem mais problema nós conversarmos nesse sentido, né? É complicado, né? É complicado isso aí. O seu comportamento, será que o teu chefe vê Jesus em você? Será que o seu vizinho vê Jesus em você? Será que se Jesus tivesse um carro igual ao seu? Não vou falar, tira aquele Gaviões da Fiel, né? Não vou falar isso não. Amo, né? Não foi também porque o São Paulo ganhou também, não tem problema. Isso, né? Estou brincando, a gente está entendendo. Mas você está entendendo? Eu gostei muito uma vez do Ariovaldo Ramos, ele tirou os adesivos, né? Propriedade de Jesus. Ele tem esse costume, mas o pessoal colocava os adesivos no carro, não é para testemunhar, para proteger o carro, né? De alguém bater. Fruto do meu dízimo, não é? É velhinho, mas tá pago, né? A gente vê cada curva, a gente vai pensando. Nossa, eu olho, viu? Eu nunca vi nada aí no nosso estacionamento. Eu oro, às vezes eu olho. Deus. Porque às vezes ninguém falou, como eu disse, é questão de autoridade. O pai não falou, a mãe. Filha, essa calça está muito apertada. Filho, essa roupa não é boa. Vou virar para não ofender ninguém. Filho, não é bom andar mostrando a cueca, filho. Filha, esse sapato não combina, essa calça não combina. Ninguém falou a mãe, não falou o pai, então ele cresceu assim. Eu sempre estou terminando com. Outro dia eu fui na casa dos irmãos. Eles estão aqui, por favor, ainda bem que eu falo aqui. Eu sentei no sofá, eu tinha uma peça mais íntima, era desse. Eu pensei que era da menina de 10 anos. Ela falou, bem, as suas coisas estão aqui na mão do pastor. Aí depois, viram desse tamanho. Meu Deus, como pode? É a mesma coisa. Não é, eu estou trazendo a palavra para mostrar a realidade, gente. Não pode esconder o seu campanheiro. Porque nunca ninguém falou. O pai não falou. Filha, né? Outro dia eu estava andando com o João no carro. A menina era bonita. Meu irmão, os mocotó dessas era grossura. A pessoa que viu, era bonita. Aí eu falei, já que o João vai olhar? Você está aqui na frente da sua. Aí eu olhei a menina vindo, né? Eu falei, João, se eu tivesse uma filha de 15 anos, ela não andava assim. Aí ele falou, tá certo, pai. Tá certo, não pode mesmo. Tá vendo, meu irmão? É testemunha sem palavra. Imagine, né? A sua esposa, né? Cadê os maridos? Viu que a irmã exagerou um pouco? Bem, esse decote aí tá complicado. Dei essa calça, tem que ter isso. É testemunha. Amém? Estou falando algo errado? Não. Tem que estar atento. Nós temos o Espírito, e às vezes o Espírito fala, e às vezes o Espírito vai mexer com você. Amém? Mesma coisa as irmãs. Bem, está muito saidinho, né? Bem, está muito saidinha, né? É assim que falar. Isso é de Deus. É testemunha sem palavra. Não é sem palavra de falar, mas o testemunho de você estar num ambiente que não é de Deus para dar testemunho. Vai a festa. Eu digo aqui que tudo aqui, quer comais, quer bebais, tudo para a glória do Senhor. Nós vamos ter aqui o Night for God Celebration, aqui vamos, é isso mesmo? Está certo? Já aqui está tudo certo? Então, é para testemunhar, é para evangelizar, não é? Esse é o propósito, quer comais, quer bebais, isso é
É princípio. Numa festa, num restaurante, onde você for, você está testemunhando sem palavra, sem falar nada. E Deus, e se não houver essa interferência de Deus, nós vamos dar mau testemunho, sim, amém? Nós vamos, puxa, eu tenho dado mau testemunho, não estou te condenando, não é condenação isso, eu não estou te condenando, eu estou falando para você que Deus, o Espírito Santo, está muito afim de capacitar você, para que você seja uma testemunha sem palavra. Você está tão cheio do Espírito, tão impregnado com a glória de Deus, que até no seu senso comum, na sua estética, o Senhor intervém. Eu acredito nisso, até eu creio nisso. Até o cabeleireiro, tudo que você faz, que vai mexer. Deus usa o bispo para falar que chegou a hora de fazer a plástica e meu marido liberar, amém? Talvez usa agora, chegou a hora. Está, né? Chegou a hora de dar uma calibrada. Outro dia eu abençoei um casal. Eu queria dar uma turbinada, melhorar aí, não sei o que, e veio orar. E na hora eu pensei, perguntei o valor. Eu falei assim: Deus, puxa, esse dinheiro abençoa a obra e tal, mas os irmãos são dizimistas fiéis, ofertantes, não tem problema. E ela estava mal. E veio com o marido conversar comigo e falou: bispo, eu quero melhorar para o meu esposo. É que nem cortar o cabelo, tudo. Qual que é o objetivo? É agradar a Deus, é adorar a Deus, é cumprir realmente a vontade de Deus. A intenção do coração, Deus honra, Deus abençoa. Por isso que hoje, quando se leu aqui o devocional, dizia o quê? Que a igreja está interessada no seu próprio status. Estou dizendo que isso é certo, é princípio, uma doutrina, por favor. A intenção do coração da pessoa, é isso que Deus está vendo. Para quê? Não é por quê, não. Para que você quer um carro novo? Para que você quer melhorar? Para quê? Eu tenho que estar bem comigo, tudo bem. Eu tenho que estar bem com a vida, tudo bem. Isso é de Deus. Mas nós estamos, vocês estão entendendo? Nós estamos num nível tão espiritual, gente. Isso é uma bênção, eu fico feliz. Deus está derramando tanta graça que tudo que você fizer, o Espírito pode te ajudar. Tudo. Por isso preciso viajar. Chegou a hora. Preciso tirar uma férias, chegou a hora. Eu preciso visitar esse parente, chegou a hora. Porque às vezes a pessoa chega, como eu disse, na quarta, domingo à tarde, 4 horas da tarde, a pessoa inventa quando eu vou fazer. Aí Deus fica lá e vê o culto. Deus fica lá. Então, testemunha sem palavra é essa dinâmica, essa capacitação do Espírito, que a nossa realidade visível é influenciada pelo Espírito Santo, amém? Aí eu profetizo aqui, até marquei aqui para não esquecer. Amanhã quando chegar na escola, amém? O Senhor vai começar a abrir os seus olhos para você ver quem é teu amigo e quem é tua amiga, amém? Lá no seu trabalho, isso assim, como eu posso dizer, vou tentar tirar essa teologia e levar para a prática. Isso é um milagre, por isso que Paulo entendeu isso aos Coríntios, que ele diz assim: vós tendes a mente de Cristo, o homem espiritual discerne todas as coisas, receba isso no teu espírito, amém? E se você é um novo convertido e não tem maturidade, corta perto do diácono, perto do presbítero, você vai começar a entender, enxergar essa atmosfera. Talvez você tenha que jogar o teu guarda-roupa inteiro fora, talvez tenha. Talvez você tenha que fazer algo radical. Juízo, tenha juízo, menina. Juízo é entender o que vai acontecer. Abriu, o Espírito te convenceu que isso está errado. E você tem que ser uma testemunha sem palavra. Apresente Jesus, se houver necessidade, fale. E olha, falar para vocês, eu tive trabalho para poder pensar como eu ia materializar essa situação, sempre a igreja pensar que eu estou pegando pé, que eu estou exortando, que eu estou sendo moralista. Eu estou dizendo que só consegue ser uma testemunha sem palavra uma intervenção do Espírito Santo. É graça de Deus, e vai acontecer com você se não acontecer. Amém, amados? Testemunho que deu ontem lá na nossa reunião. Aquilo ali que você falou, o seu chefe, da pessoa que se converteu e mudou. É isso aí.
Então nessa noite, tome posse. Amém? Ninguém aqui está pulando. Se tiver que pular, vai pular, no Espírito. Ninguém aqui está chorando, falando língua. Não estou dizendo que está errado, mas Deus está puro aqui neste lugar. Amém? Como um pai que chega diante da mesa, sabe, na hora da janta, do almoço, que o pai fala assim: ó, vamos conversar de comer. É isso que Deus está fazendo com você, porque você é filho amado dele. Amém? E pai que ama, corrige. Pai que ama, coloca fronteiras nítidas, disciplina. Quem ama, cuida. Quem ama, fala. Quem ama, confronta. Quem ama, pega no pé. Isso é sinal de cuidado de Deus. Então Deus está falando com você hoje. Amém? Talvez você valoriza mais o seu time do que as coisas de Deus. Valoriza mais, sei lá o que, a filosofia do que a sua esposa. Não pode. Você tem que rever os seus conceitos, né? Palavra bonita, você não rever os nossos conceitos. É isso mesmo, acho que eu tenho que mudar. Né? Não vai chegar quarta-feira com o cabelo vermelho, azul, pelo amor de Deus, diferente. Não é isso que eu estou falando, tem que mudar. Então eu entendi isso. Não é isso que eu estou falando, porque isso acontece. Muda de vida, larga tudo que é ruim fora. Eu vou chegar em casa, abriu a porta, pegou a mulher com as coisas fora, deu mundo dentro de qualquer coisa. É isso. Meu marido. É isso que eu estou falando. É isso. Você entendeu, gente? Vambora, amém? Terminou. Então, que tipo de testemunha você é? De pés, que anda, que se esforça, que vai atrás, que ora, nem calado, que testemunha no joelho, de mãos, que contribui, que faz, que ajuda, ou sem palavras? Você testemunha com a sua estética, né? Com a sua exterioridade material. Como é que é? Que testemunha. Puxa, essa mulher, porque tem gente assim. A pessoa não tem uma beleza estética. Sabe aquela simetria que o mundo. Você entendeu, né? Nariz é branco. Estou dizendo isso, mas tem gente que é tão cheia do Espírito que ele exala beleza. Amém? Ela é tão cheia do Espírito. Né? Eu fui outro dia visitar uma pessoa, a igreja. A mulher, não nada. A irmã era cheia de espírito, ela pulava no ponto. O marido dela dava dois. E ele não falava com ela sem dar um amor, beijinho, aquela coisa toda. Você via Deus puro naquela relação, Deus puro, não é assimetria. Eu falo para os nossos meninos, olhem para as nossas meninas, não olha a beleza espiritual. Porque às vezes o diabo fala para o cara que ele é bonitão, que ele é gatão. O diabo faz isso, o cara no espelho, meu Deus do céu, você acha? Aí ele vai lá fora do mundo, se acha. Tá certo. Menina também, tem irmã, né? Peter Pan, né? O cara tem meia idade, pensa que é adolescente, crente Peter Pan. O demônio tem que ser expulso. Desculpa, né? Desculpa. Outro dia eu coloquei uma camisa lá para sair, tá me sentindo. Eu me senti lá no espelho. Peter Pan chegou, está amarrado, sai dele. O que foi, Beto? Assim, camisa da porra. Aí eu peguei a camisa e dei pro João, que ficou bom dele pra caramba. Deus usou a verdade, não usou? Você se sente. Então, vocês estão entendendo? Gente, é isso que eu estou falando hoje. Em nome de Jesus, né? Seu marido foi pro céu? Não. Sua esposa foi pro céu? Não, está na terra. Tem que cuidar, tem que vigiar, tem que estar atento, tem. Satanás só quer uma brecha. Depois para sair, tem que ficar aqui, sai, né? Então nessa noite, receba esse poder que está vindo do céu. Seja uma testemunho, Guarulhos,
São Paulo, Brasil, até lá no seu ambiente de emprego. Fique atento. Fique atento mesmo. Isso é uma unção, esse é um momento, é uma graça. Você vai começar a ver, entender. Puxa, essa mulher não é tão bonita assim, não. Tomara que Deus faça isso para você, viu? Quem tem que ser bonita é a tua esposa, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Né? Puxa, vou fechar. A irmã vai para o clube com outra irmã. Crente, toma ceia no clube lá, né? Aí passa o segurança, né? Sunguinha, você sabe, né? A irmã fala para a outra é mais crente. Olha isso lá em casa. A irmã se escandalizou e fala comigo. Aí eu não sei se ela foi querer, sabe? Eu não estou fofocando, eu estou compartilhando. A diaconisa falou de tal, viu lá o segurança do clube lá de Sul e disse, lá em casa, bicho, não tem condição de negócio desse. Mas eu entendi a intenção da irmã, né? Porque 6 coisas Deus tolera, 7 ele abomina. Aquele que semeia, discórdia entre os irmãos. Né? Provérbios isso. Então, ela estava semeando discórdia. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu tinha o quê? Caído naquilo. Vamos orar por ela, né? Vamos orar por ela. Vamos abençoar, Senhor. Ora na hora, Senhor abençoa, Senhor visita, tira todo o espírito de sensualidade, assim. Receba isso em nome de Jesus. Repete, por favor. Senhor, leva o teu povo em paz nessa noite. Levanta esse povo para que eles sejam testemunhas mesmo do Senhor. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, Senhor. Guarulhos, São Paulo, Brasil, Pai amado, e as nações, que o Senhor realmente faça isso. Que eles possam ir andando com seus pés, se esforçando, trabalhando, possam fazer isso orando de madrugada, de joelhos, que eles possam fazer isso, Senhor Deus, ó Deus bendito, trabalhando com as mãos, contribuindo, dando o melhor para a obra missionária, para aqueles que fazem a boa obra, que eles possam fazer isso sem palavras, através do seu estilo de vida. Pai, pela sua estética, vestuário, linguagem, ó Deus amado, postura ética, Senhor, que o Senhor possa estar confirmando isso e falando, Senhor. Se alguém tem tido qualquer tipo de desvio, ó Pai amado, que o Senhor corrija, como Pai, com espírito de brandura, Senhor, lembrando que teu Espírito lembre na hora de pronunciar uma palavra, Senhor, ociosa, uma palavra torpe, ou no meio de uma conversação torpe, ou de uma imagem, Senhor, que o Senhor não se agrada, que o Espírito Santo lembre, ajude, que o Espírito Santo capacite, Senhor, que esse homem comece a olhar para a sua esposa com mais carinho, ó Pai amado, com mais singeleza de coração, que essa mulher possa tratar o seu marido, Senhor, também com mais carinho, ó Pai, os filhos, que esse pai comece a ter discernimento para corrigir, ó Pai amado, o seu filho, a sua filha agora, antes que venham os maus dias, Senhor, e ele não tenha nesses dias contentamento, conforme da tua palavra. Nós queremos essa unção, nos ajuda, queremos obedecer ao Senhor, queremos estar debaixo do teu reino, queremos sermos fiéis aos teus princípios e às tuas palavras, Senhor, estamos a fim, Pai, de obedecer ao Senhor como filhos amados, submissos, filhos que estão realmente, Senhor, ó Deus, destinados sim a andar com o Pai. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Leve cada um em paz, as nossas visitas, aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet, aqueles que nos acompanharão amanhã, através da reprodução dos vídeos da TV Pag, enfim, Pai, muito obrigado por este culto maravilhoso, pelas músicas, pelos testemunhos, pelo ofertório, que o Senhor continue amadurecendo a tua igreja, para, conforme fizemos no nosso devocional hoje, possamos ir e dar frutos, para que esse fruto permaneça, para que o Senhor ouça as nossas orações, Pai. Prepara esse povo para serem bons profissionais lá nos seus trabalhos, pessoas exemplares, ó Deus, homens e mulheres que são sal no meio de uma geração, luz no meio de uma geração perversa e corrupta, Senhor, para que ele zele por aquilo que o Senhor deu a ele e a ela, Senhor. Nós estamos sentindo essa autoridade, estamos sentindo essa força, para que comecemos essa semana prontos, preparados para aquilo que vier. Muito obrigado. Adestra as nossas mãos na batalha, porque somos mais que vencedores em todas essas coisas.
em nome de Jesus. Amém? Vai, meu irmão. Tá? Receba essa autoridade. Amém? Chega lá amanhã na sua casa, fala: Senhor, estou aqui, o Senhor quer de mim. Vai sim, vai com muita força, né? Brilho de Deus. Solte o seu coração. Se você está errando mais alguma coisa, vai. É uma unção. Está aqui, ó. Essa unção, essa capacitação está aqui. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Amém? Um abraço na paz do Senhor.